Qual o melhor iPad para comunicação alternativa? E baseado nessa pergunta, nós vamos criar aqui um raciocínio técnico em relação à melhor escolha do iPad para aplicativos de comunicação alternativa. Eu sou o Rafael Alves, então seja muito bem-vindo ao projeto Tecnologia Assistiva na Prática, onde toda semana falamos sobre tecnologia assistiva, acessibilidade e inclusão para as pessoas que mais precisam. Você que me acompanhou no vídeo da semana passada percebeu que eu falei sobre os novos recursos de acessibilidade da Apple. E eu recebi várias perguntas de vocês questionando sobre qual que era o melhor iPad para os aplicativos de comunicação alternativa. E para te responder isso, eu preciso fazer uma outra pergunta. Qual que é o aplicativo que você vai utilizar? Você fez uma boa seleção aí, avaliou o paciente, tem o seu aplicativo de escolha, né? Aquele aplicativo que você domina, que está dentro desse processo que você avaliou, que você identificou aí para o usuário. E agora a gente precisa pensar também no dispositivo, né? Porque essa também é uma característica da sua implementação importante, que é o hardware que vai receber o seu sistema, né? E a gente precisa se preocupar com isso, pensando no curto, no médio e longo prazo, para que esse tablet dure, para que ele se torne efetivo e atenda pontualmente às necessidades também desse usuário. Nem sempre a gente consegue cobrir todas essas características, principalmente por uma questão financeira. Então eu vou te mostrar aqui um passo a passo, vou te ensinar como que eu identifico isso e como que eu colaboro com diversos profissionais em todo o Brasil, fazendo uma melhor seleção desse dispositivo, beleza? E já faz o seguinte, pressiona o like aí, aperta o like para eu saber que você está aqui comigo. E eu já tenho aqui um ponto importante que eu preciso saber de vocês. O primeiro ponto é, qual o aplicativo de comunicação alternativa que você utiliza? Vamos começar por isso. Escreve aqui para mim nos comentários. Eu preciso saber que aplicativo de comunicação alternativa você utiliza. Porque aí eu vou construindo aqui um raciocínio e vou te mostrando com algumas opções que eu selecionei aqui. Para isso, para a gente ser bem prático, eu já vou compartilhar meu iPad com você. Bora lá. Tem aqui o meu iPad e eu tenho aqui alguns aplicativos de comunicação alternativa. Vamos dizer que neste momento você tem um paciente que vai fazer a utilização do Cough Drop. E aí você precisa fazer a indicação de um iPad para que ele utilize com o Cough Drop. Lembrando que o Cough Drop é um aplicativo que tem versões para diversos dispositivos. Mas hoje eu não estou falando de Android aqui. Eu vou gravar um outro material para vocês falando sobre o Android, tablets Android. Aqui hoje a gente está falando só do ecossistema Apple, de iPad. Beleza? Pensando em iPad, então, como que eu faço para identificar qual que é o melhor iPad para o Cough Drop? São várias características, mas a primeira delas é saber qual que é as configurações necessárias para que o Cough Drop rode, seja executado em um iPad. E para isso é muito simples, olha só o que eu faço. Eu entro lá na loja de aplicativos da Apple, abro aqui a busca e procuro pelo Cough Drop, tá? Procurei aqui pelo Cough Drop e faço uma investigação dentro desta página, tá? Aqui já vai te dar muita informação. Bom, ele me mostra aqui que o Cough Drop foi atualizado para o iPad há 3 meses atrás e ele fez diversas correções aqui em relação às vozes e ao sincronismo. Bom, já sei que pelo menos é um aplicativo que está recebendo para a plataforma que eu estou trabalhando, essa plataforma que é o iPadOS, né, que é o iPad, atualização. Se tiver aqui a atualização há 2 anos, 3 anos, eu já fico preocupado, né? Se não está sendo atualizado, algo me diz que pode estar com alguns probleminhas aí, alguns bugs, né? Então tem que tomar cuidado, gente. Tem que tomar cuidado em relação a isso, tem que ficar atento. Bom, foi atualizado há 3 meses atrás, beleza? Eu já atualizei aqui o meu aplicativo. E de espaço em disco, o Cough Drop na versão inicial, né, na instalação inicial, ele ocupa 65,5 megabytes. Então aqui eu poderia até mesmo utilizar o Cough Drop em um iPad com 32 GB, né? Mas eu recomendo para vocês que se vocês estiverem nessa busca, procurem iPads com 64 GB pelo menos, né? Tem 32, 64, 128 e mais espaço aí. Depende muito da sua condição financeira também. Um iPad com 32 GB vai te deixar muito apertadinho ali em relação ao que você pode instalar, o que você pode configurar nesse iPad. Você vai ter que deixar ele muito clean, muito limpo, para ele ter só o sistema de comunicação alternativa e a instalação padrão
do iOS, tá? Então toma cuidado em relação a isso, gente. Não fique instalando um monte de coisa, um monte de cacareco nesse tablet que você não vai utilizar nunca mais. Você quer testar aplicativo? Testa em outro iPad. Não no iPad de comunicação alternativa do usuário, tá? Testa em outro, porque aqui a gente precisa deixar ele bem clean. Ah, Rafael, mas eu tenho um tablet mais avançado. Tenho aí um iPad Pro, tenho um iPad nona geração com 128 GB. Até aí, belezinha, tudo bem. Mas aqui, toma cuidado. A grande maioria dos casos que a gente colabora, a gente sabe que muitas vezes é tudo bem limitado, né? E tá tudo bem, esse não é o problema. O problema é você não ter o conhecimento que eu estou te trazendo aqui para que você faça do jeito certo. Baseado nisso, eu vou deslizar um pouco mais a tela aqui, porque tem um ponto aqui, gente, que vocês quase nunca vocês observam, que é saber qual que é a versão mínima do sistema operacional do meu dispositivo para esse aplicativo. Então, qual que é o iOS compatível com o Cough Drop nessa versão? E para isso eu venho aqui em compatibilidade. Clico aqui na setinha para baixo e ele fala o seguinte, olha só. Para o iPad, o Cough Drop ele requer o sistema versão 11 ou posterior. Então, esse cara aqui, esse tablet aqui, ele é compatível. Porque esse iPad que eu estou falando aqui hoje com você, ele está na versão 14 do iPadOS. Rafael, putz, não sei qual é a versão do meu iPad. Como que eu descubro isso? Tem um jeito muito fácil, muito simples. Eu vou até compartilhar algumas informações aqui do meu iPad com você. Mas eu cliquei ali em ajustes, clico aqui em geral, toco aqui em geral, toco aqui em sobre e ele me mostra qual que é a versão do software do meu aparelho, do meu iPad. Então eu estou utilizando a versão 14 do iOS. Pronto, anota essa informação aí. Nesse caso, o meu iPad suporta também a versão 17 do iOS, que é a última, não a última versão, né? Na verdade, essa aqui é a última versão, tá, gente? A versão 18 ainda não saiu. E eu falei sobre a versão 18 no vídeo da semana passada. Depois você vai lá e assiste. Essa compatibilidade aqui também é importante, porque às vezes esse aplicativo ele é atualizado com recursos e funcionalidades que só vão ser compatíveis com versões mais novas do iOS. Não se preocupa muito com isso, tá? Só para você saber, se você tem um iPad que está limitado para uma geração de sistema operacional muito antiga, você não vai conseguir utilizar o seu aplicativo com todos os recursos. Mas o mais importante é você focar no seu problema aí agora, que é identificar qual é a versão do iPadOS que o meu aplicativo de comunicação aumentativa requer. Qual que é o mínimo aí que ele precisa para estar sendo executado? E aqui ele fala que é a versão 11. Vamos investigar aqui um outro aplicativo de comunicação alternativa, TDSnap, que inclusive essa semana saiu uma nova atualização. Eu não fiz ainda de propósito para mostrar aqui para você, porque eu me preocupo com essas atualizações, como eu já te disse. Então o TDSnap foi atualizado 21 horas atrás. Ele corrigiu aqui alguns bugs, provavelmente aquele bug da voz já está corrigido, e fizeram algumas melhorias. Ótimo, também está sendo atualizado. E 3 meses, 4 meses, eu sei que as pessoas estão atentas aí. Esse daqui, 21 horas, mas se eu olhar aqui o histórico de versões, ó, há 2 semanas atrás, há 4 semanas atrás, e assim vai indo, eu tenho todos os meus históricos aqui dentro da própria loja de aplicativos. Isso daqui é importante para você saber. Tá? Você quer saber qual é a última versão, você quer saber o que foi atualizado, tá aqui, gente. Não precisa se matar, quebrar a cabeça, né? Tá aqui, a informação tá aí. Só que o TDSnap, por exemplo, ele pede 2.7 GB de espaço em disco, então ele consome muito mais espaço do dispositivo. Mas também tá tudo bem, se você seguir essa minha estratégia de 64 GB para o dispositivo, tá beleza. Eu já usei o TDSnap em iPads com 32 GB, tá? Eu já usei, inclusive uso até hoje, eu tenho um dispositivo aqui meu que é uma versão anterior, que tem o TDSnap, mas ali é uma instalação muito clean, muito limpa. Como eu te disse, eu tenho só os aplicativos de comunicação alternativa e mais nada, e poucos também, não todos esses que eu tenho aqui nesse aparelho, tá? Então isso precisa prestar bastante atenção. Mas qual que é a versão do iOS para o TDSnap? Do iPadOS, né, para o TDSnap? Você clica aqui em compatibilidade e ele vai te mostrar aqui, ó, embaixo. E aqui, veja que ele tem até um ponto diferente. Ele não mostrou ali do iPod Touch, tá? Ele não te mostrou aqui do Mac, porque ele não é compatível com nenhum desses aparelhos.
The Snap é compatível no ecossistema da Apple só para iPad. E aí ele pede a versão 13, né? Ele tem aqui a necessidade de que você tenha instalado no seu dispositivo a versão 13 ou superior. Eu estou utilizando aqui a versão 14, então estou bem próximo ali, com o mínimo que ele precisa para ser executado e está tudo bem. Mas eu poderia até atualizar o meu dispositivo aqui para a versão 17 do iPadOS. Eu não faço isso porque eu gosto de ter um dispositivo como esse para testar, com versões mais antigas. E também porque quanto mais novo é a versão do iPadOS, mais ele requer do dispositivo, vai ficando cada vez mais lento, né? É por isso que normalmente você tem que trocar o seu celular às vezes. Quem tem iPhone aí sabe, né? A cada nova geração do iOS, o sistema vai ficando um pouquinho mais lento. Então, é porque ele vai ficando cada vez mais moderno, atualizado, e aí ele requer mais do dispositivo. Esse dispositivo vai ficando mais lento. No seu computador também é assim, né? Você tem lá o Windows 10, vai instalar o Windows 11 e você percebe que ele fica um pouquinho mais lento. É isso, tá? Mas aqui você agora já sabe como identificar para o aplicativo de comunicação alternativa qual que é o melhor iPad. Estou falando da questão técnica, tá? Não estou falando ainda de questão sensorial, motora. Você vai organizar isso com a TO, porque a gente precisa ver o bom posicionamento em relação ao uso do dispositivo, né? Então a gente sempre trabalha aqui de forma multi e interdisciplinar para entregar o melhor para o usuário final. A gente tem que ter esse cuidado aí em relação. Normalmente aqui o uso com touch está tudo bem, mas se eu preciso de uma acesso alternativa para esse usuário, eu tenho que tomar aqui alguns cuidados e outras características poderiam ser importantes serem avaliadas. Nesse caso é isso. Identifiquei o aplicativo de comunicação alternativa que eu vou utilizar, já sei que ele é compatível, porque neste caso aqui do TD Snap, eu sei que o meu iPad está na versão 14, e o TD Snap ele exige que eu tenha no mínimo a versão 13. Legal? Vamos ver um outro aplicativo aqui para você entender melhor como isso funciona. Deixa eu pegar um outro aplicativo aqui. Vamos ver um que vocês utilizam muito, que é bem conhecido também. Eu vou pegar vou pegar aqui um outro, ó. Bora lá. Eu vou pegar aqui o Grid for iPad. Grid for iPad. Tá? Vamos ver aqui, ó, no Grid for iPad, que eu ainda não baixei nesse dispositivo, ele pede que eu tenha de espaço em disco 1,4 GB, foi atualizado há uma semana atrás. Inclusive, olha só, gente, essa correção aqui para mim foi muito importante, ó. Ele teve uma correção em relação ao Sweet Scanning aqui, tá? Foi bem importante essa atualização. E aqui no Grid for iPad, quando eu clico em compatibilidade, ele também é compatível só com o iPad e ele requer o iOS 12 ou posterior ou superior, né? Então é uma versão até abaixo daquela que o TD Snap exige. E tá tudo bem, se o seu iPad for compatível com essa versão, você tem ali um bom dispositivo para usar com o aplicativo. Rafael, e os aplicativos web apps que a gente sempre fala, que o Seaboard na versão web app, o Grid for iPad na versão web app, até mesmo o Coffee Drop na versão web app, o que eu preciso identificar? Bom, aí, gente, depende muito da sua condição financeira, não da condição só financeira, mas daquilo que você quer investir nesse dispositivo. Porque, basicamente, a minha recomendação é que você tenha um bom navegador de internet. Então aqui eu tenho o meu AG configurado. Ele está configurado porque esse é um bom dispositivo para ele. Mas eu posso até mesmo utilizar um tablet mais antigo, um tablet de 2020, 2021, nós estamos em 2024, até aí está tudo bem. Porque eu sei que esse navegador de internet, o Chrome e até mesmo o Safari aqui desta versão, usando o iOS 12 ou superior, é uma boa recomendação. Então eu não me preocupo tanto. Os aplicativos web apps, eles dão essa maior facilidade de você utilizar inclusive o seu aplicativo de comunicação alternativa em versões mais antigas, em dispositivos com menos capacidade tecnológica, né? Dispositivos mais antigos. É totalmente compatível para isso. E também aqui eu não fico preso à plataforma. Se eu quiser utilizar esse aplicativo em um tablet Android, um tablet Windows, também está tudo bem. Beleza? Se você tem alguma dúvida, aproveita, já escreve aqui para mim nos comentários. A gente tem que tomar cuidado com a resposta do touch, com a versão ali do sistema operacional,
com a qualidade em relação ao som que esse dispositivo ele emite, né? Não é só a versão do aplicativo, tem algumas outras características, mas pensando em iPad, se você se preocupar já com essas primeiras configurações que eu te trouxe aqui, vai colaborar, vai ajudar muito. Existem recursos adicionais que você pode potencializar aí o uso do seu iPad para a comunicação alternativa, como a Speech Case, que é uma case protetiva, que tem uma boa caixa de som e protege muito o dispositivo. Existem outras ferramentas e recursos que você pode ir adicionando aí para melhorar ainda mais os recursos aqui do seu dispositivo. E tudo isso, como você já sabe, nos nossos treinamentos eu faço um passo a passo aí com você. Por isso que eu vou deixar também o link aqui das próximas turmas, você se inscreve, né? Você me manda mensagem nas redes sociais, porque a gente aí vai colaborando e aprendendo cada vez mais sobre recursos de alta tecnologia para comunicação alternativa. E até o próximo vídeo!